Olá, meus amigos, minhas amigas, nobres guerreiros e guerreiras aí do Portal Carreira Militar, essa família que está crescendo a cada dia mais. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor aqui do Portal Carreira Militar, Ronald Henriques. Atualmente estou oficial da Polícia Militar, servindo aqui em Belo Horizonte mesmo, PMMG. Então, buscamos a legitimidade maior com vocês. Então, o time Portal Carreira Militar tem legitimidade para buscar a aprovação de vocês. Sejam aprovados no concursos de carreira militar como CFO, PMMG, concurso de delegados, concursos de delegados de Polícia Federal. Vejam que o time ele é completo. Nós temos aí várias pessoas dentro do sistema de segurança pública e persecução criminal buscando auxiliar você na aplicação prática. Então, a primeira coisa que nós temos com esse compromisso com vocês é a legitimidade dos professores que aqui estão, sempre buscando melhor o conhecimento, ok? Então, de antemão também, repassar rapidamente aqui algumas das minhas referências acadêmicas e profissionais. Então, eu sou soldado da Polícia Militar desde 2007, aqui em Minas Gerais, sargento 2010 e oficial em 2015. Eu fiz o CFO 2015, 2016 e terminei e fui declarado aspirante a oficial, fazendo a minha regimentação no Comando de Policiamento Especializado aqui em Belo Horizonte. Batalhão Rotam, Batalhão de Choque, Cavalaria, PRV, que é a Polícia Rodoviária Estadual, batalhões de guardas e diversos outros batalhões, envolvendo até hoje mesmo o BOP, no qual nós fizemos estágio em todas as unidades. Então veja, a Polícia Militar é grande demais e está esperando você para fazer parte aqui da seleta carga de oficiais que nós temos na Polícia Militar. Estamos precisando de oficiais, tá? Então, esse é o meu conhecimento profissional dentro da polícia aí. Já estamos há 3 anos na vida de oficial aí, de aquartelamento propriamente dito. Academicamente falando, né, eu iniciei o meu curso de formação de soldados, na época chamava CTSP, Curso Técnico de Segurança Pública, em 2007. Terminei, formei e continuei aqui trabalhando em Belo Horizonte, no Batalhão Rotam, e fui iniciar minhas atividades acadêmicas. Então, em 2008, comecei a fazer a faculdade, formei em 2013, Universidade FUMEC aqui em Belo Horizonte. Em 2014, fiz uma pós-graduação pela PUC Minas, em Direito Público. Iniciou os estudos aí nessa especialização em pós-graduação. Em 2015, durante o curso do CFO, nós tivemos lá um curso de especialização em gestão de policiamento ostensivo, que é considerado pós-graduação, uma especialização reconhecida pelo MEC. Então, 2015, 2016, tivemos essa situação da pós-graduação. Em 2017, iniciei o mestrado na PUC Minas aqui em Belo Horizonte, em Direito Público, com ênfase em Ciências Penais. Terminando aí 2017, 2018 o nosso mestrado, no doutorado, na verdade. Em 2019, defendendo a dissertação de mestrado, fui aprovado também no doutorado. Então, atualmente estou fazendo o doutorado, sou doutorando em Direito Público, também pela PUC, na mesma linha de pesquisa, intervenção e garantismo penal. Então, a matéria de penal, seja penal militar, penal comum, processo penal comum, criminologia e diversas matérias, a gente leciona e a gente conversa sobre isso, tranquilo? Essa é só para vocês me conhecerem um pouquinho e a gente ter essa familiaridade melhor. Então, a palavra familiaridade é por causa disso mesmo. Vocês estarem próximos aos professores, tenham interação com os professores como se fossem familiares ou fossem mesmo. Então, fiquem à vontade para nos procurar no canal Portal Carreira Militar, área do aluno, no Instagram do Portal Carreira Militar ou até mesmo no meu Instagram pessoal. Eu vou deixar aqui na telinha para vocês posteriormente, mas já está lá, né? O @prof_Ronald Henriques. Vocês me localizam lá e podem tirar todas as dúvidas durante lá o dia a dia de vocês no direct. Então, se eu não estiver dormindo, trabalhando, dando aula, eu estou respondendo para vocês as dúvidas. Podem ter certeza disso, seja lá no Portal Carreira Militar ou nas mídias sociais. Então, essa proximidade é o diferencial que o Portal Carreira Militar proporciona a vocês, candidatos. Só que, quando eu falei aqui da minha formação acadêmica, falei muito do penal militar, mas eu vou estar à frente com vocês de 2 disciplinas básicas: legislação institucional da Polícia Militar aqui de Minas Gerais e direitos humanos. Pô, mas como assim? Não é um penalista mexendo com direitos humanos e mexendo com legislação institucional? Senhores, nós temos que conhecer a nossa realidade policial militar, que é a legislação institucional, e não podemos mexer com o direito penal sem conhecermos de direitos humanos. É impossível. Uma coisa não pode estar desassociada à outra. Então, não tem nada a ver falar, está dando aula totalmente diferente. Ao contrário,
tá? É buscando uma complementação na formação. Então podem ter certeza disso aí. Mexo com a matéria de direitos humanos desde 2010 na Polícia, quando eu fiz o curso de promotor de direitos humanos, e em 2015 eu fiz o curso multiplicador de direitos humanos pela Senasp, perfeito? E a aula de legislação institucional, eu ministro aula na Polícia Militar desde 2013 sobre legislação institucional, processos administrativos, procedimentos e outras relacionadas ao direito ou não de atividades profissionais. Então já temos uns 6 anos aí falando sobre legislação institucional. E além disso, a minha atividade prática no dia a dia nosso é sobre legislação institucional. Por quê? Eu trabalhei 3 anos já na Justiça e Disciplina como como enquadrador de unidade e também como chefe de Justiça e Disciplina, e hoje atuamos lá mexendo com procedimento administrativo todo santo dia. Então a gente tira dúvidas aqui via WhatsApp de militares do estado inteiro sobre as questões envolvendo a nossa legislação institucional, beleza? Então é importante para vocês terem isso em mente. Então, a matéria de legislação institucional cai de 2 a 3 questões a depender da prova de vocês lá do ano, e a matéria de legislação extravagante, um dos itens da legislação extravagante é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Das 13 legislações que vocês têm para estudar em legislação extravagante, vocês vão ter uma delas comigo, as demais, as outras 12, vocês vão ter com outro professor, a professora Fernanda Kelly, beleza? Então, a gente fecha com 10. E lembre-se, direitos humanos, só cai a Declaração Universal de Direitos Humanos. Só aproveita esse momento. Outros concursos caem muito mais situações envolvendo direitos humanos. Tranquilo? Então, sem muito mais delongas, vamos, começar as nossas atividades aí. Então, segue para vocês o logo aí, né? O pessoal da diagramação aí do portal Carreira Militar já fez um logo bacana aí, justamente para a gente iniciar com tudo aí. Eu falei com vocês, eu sempre deixo meu Instagram à disposição de vocês aqui, para que vocês possam adicionar. Podem ficar à vontade, pode perguntar mesmo, não é encheção de saco, é importante para mim essa situação envolvendo o aluno perguntar. Então perguntem mesmo, ok, senhores? Então essa lógica aqui é relevante, tranquilo? Então, dando continuidade, ou a gente vai falar do primeiro texto normativo legal para a gente aí. Canetinha. Só você não está escrevendo, mas tá, ó, vamos lá. Então vamos lá. Primeira legislação que nós vamos analisar, senhores, é o Estatuto dos Militares. Primeira coisa que eu preciso de vocês, peguem a legislação do site específico da legislação institucional. Por exemplo, eu deixei até aberto aqui, não é muito relevante que nós vamos estudar o texto corrido aqui não, nós vamos estudar os slides, mas vejam, no próprio site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, consulta lá a legislação nossa, contém o Estatuto dos Militares. Por quê? A última atualização que nós tivemos, o texto é de 69, senhores. Olha a última atualização como nós tivemos, em 2019, ó, tivemos atualização, foi modificado isso aí. Então peguem o texto legal que está previsto lá no site da Assembleia. Esqueçam outros sites, esqueçam outros locais aí, porque vai estar desatualizado. E a segunda legislação que nós vamos analisar também é o nosso Código de Ética e Disciplina dos Militares. Também, vejam, pelo site da Assembleia também, vocês vão consultar. Vejam que o texto ele é de 2002, né, inicialmente aqui 2004, né, mas ele é de 2002 lá. E ao final, vejam, a atualização, a última foi em 2017. Então, se pegar qualquer legislação anterior a isso, vocês vão errar a questão na prova, beleza? Essa é a primeira dica de ouro que nós temos aí. Peguem do site respectivo. E agora a gente começa a falar do nosso Estatuto dos Militares de Minas Gerais, beleza? Era uma lei estadual promulgada lá em 1969, no qual a gente instituiu o que são os direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades dos militares no Estado de Minas Gerais. Tranquilo? Lei 6.301. Nós vamos ter o máximo de horas-aulas possíveis aqui, porque é uma legislação muito grande. Depois nós vamos estudar o Código de Ética. Em outra poada aí nós vamos estudar a Declaração Universal. Vejamos aí, quando a gente começa a falar do nosso direito administrativo militar. Primeira coisa que vocês precisam de saber, senhores, o nosso estatuto ele serve justamente como se fosse uma CLT, só que é na nossa situação específica militar. Então nós somos estatutários dentro daquela lógica do direito administrativo, no qual nós somos pessoas sui generis. Nós não somos CLT, não somos seletistas, nós somos estatutários. E além desses estatutários, nós temos o estatuto específico, que é o Estatuto dos Militares
de Minas Gerais, sejam do Corpo de Bombeiros ou seja da Polícia Militar. Então, aquele estatuto dos servidores civis, sejam federais ou seja estaduais, não nos aplicam. Então, nós temos uma situação específica sui generis. Temos alguns direitos diferentes e algumas prerrogativas e também deveres diferentes. Então, aqui é o combo que você tem que levar para casa. Não existe falar assim, eu quero só isso, eu quero só... Não. Você vai levar tanto o ônus quanto o bônus para casa de ser militar, beleza? Então, a gente inicia a nossa legislação falando sobre o que é o nosso estatuto. Nós vamos falar basicamente quais são as prerrogativas, deveres e responsabilidade dos militares dos estados. Quem são militares nos termos da legislação para a gente aqui? São eles militares do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O nosso artigo 2º já vai falar isso para a gente aí, tranquilo? Perdão. Já vai falar isso para a gente. Então, tenham isso em mente sempre que esse estatuto, ele também se aplica ao Corpo de Bombeiros Militares. Então, nós estamos dando aula para vocês do CFO-PM, mas o CFO-BM também se aplica nessa situação, tranquilo? E vejam, é militares dos estados. Militares federais não se aplicam a esses estatutos. Sempre os militares e dos estados, tranquilo? Aí a gente começa a falar, tudo bem, eu já sei o que é militar do estado e a quais se aplicam. Agora, existem situações que o militar pode estar. Militar é aquele que ingressou ali nas Forças Armadas ou nas Forças Auxiliares. No nosso caso, os militares dos estados são os militares das polícias e Corpo de Bombeiros Militares. O policial militar ele tem 3 situações básicas ou duas situações que ele pode se encontrar na sua carreira. Ou ele pode ser militar ativo ou inativo. Pensem nessa situação especificamente, senhores. Vamos lá. Militar ativo. O que é um militar que está na ativa? Não confundam militar ativo com aquele que está trabalhando de serviço. Militar da ativa é o mesmo do que militar em situação de atividade lá do artigo 9º do Código Penal Militar. Beleza? Essa é a primeira situação. Então, quando alguém te pergunta, e aí, candidato, o que é um militar da ativa? Você vai falar, militar da ativa é todo aquele que, ingressando nas fileiras da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, faça daquilo o seu serviço, contando-se dia a dia, até que ele possa ser transferido para a inatividade. E a inatividade, por si só, ele vai ser dividido em 3 situações, basicamente, para a gente. O que é o militar inativo? O militar inativo é aquele que não está mais na ativa. É meio lógico, é óbvio. Só que a gente tem as divisões. Primeiro, militar da reserva. É aquele militar que trabalhou dia a dia na situação da ativa e ele se transfere temporariamente para a situação de reserva, no qual ele já está desobrigado temporariamente com as suas atividades. Por que temporariamente? Porque ele pode ser reconvocado, chamado para o serviço ativo de novo. E está acontecendo muito isso aí, beleza? Existe a outra situação do militar da reserva não remunerada. É a mesma coisa da reserva remunerada, só que da reserva remunerada você recebe pela Polícia Militar os seus proventos e da reserva remunerada não recebe por os seus proventos. Mas ele continua sendo militar, nós temos a lei? Continua. Por exemplo, nós temos um exemplo clássico aqui do juiz Rodrigo Furró. Ele foi tenente aqui da Polícia Militar e é juiz hoje, se não me engano, em Goiás. Ele se casou há um ano e pouquinho atrás com fardamentos militares, com insígnias militares, porque ele é considerado militar da reserva nos termos da lei, beleza? Só que ele é da reserva não remunerada, porque quem o remunera é o Tribunal de Justiça lá do Goiás, beleza? E a última situação é o militar da reforma. O militar da reforma é aquele também que foi transferido para a inatividade, contudo, ele está desobrigado, não é mais temporariamente, de forma definitiva. O militar da reforma não pode ser chamado para o serviço ativo, não pode ser reconvocado, tranquilo? Aí eu vou falar das regras específicas aí de atividades de reforma e de reserva, beleza? Então é o que fala o artigo 3º para a gente, eu expliquei bonitinho para vocês na tela aí, tranquilo? Então leiam o texto de lei porque a positivação do direito é muito importante para a gente, tranquilo? Então, a gente começa essa primeira parte aí é só nomeando o que é militares e o que não são. Só para trazer, eu trouxe na telinha para vocês aí a diferença de militares previstos lá na Constituição Federal, onde tem previsão específica, e na Constituição Estadual, onde tem previsão específica também. Vocês vão ter aula de constitucional lá com outros professores e de Constituição Estadual também com outros professores. Eu trouxe aqui só para ser um bônus para vocês. E fiz uma tabelinha aí, diferenciando militar da ativa e inativo, e nas suas diversas concepções, ativa, reserva remunerada, não remunerada, ou reformado, tranquilo? Aí nós começamos a falar de condições de ingresso. Senhores, isso aqui é muito importante, cai em todo o concurso de vocês. Primeiro, essas regras de ingresso estão previstas no edital de vocês.
Então, o que rege a vida de vocês é o estatuto mais o edital. Então, eu vou passar bonitinho para vocês o que nós temos que ter em cada situação, beleza? Então, pensem, né, a importância dessas condições e regras de ingresso para o serviço público militar, tranquilo? Então, prestem atenção, o artigo 5º ele vai falar tudo para a gente, quais são as condições para nós ingressarmos na Polícia Militar. Eu coloquei aqui bonitinho no quadro para vocês, vou disponibilizar esse material na área do aluno, tá? Então, conhecimento ele tem que ser compartilhado e não ficar com você mesmo. Por quê? Marquei o que é mais importante. Então, existem 10 regras importantes aqui para você ingressar na polícia. E eu vou dissecar essas regras aqui para vocês, tranquilo? Primeira regra delas é ser brasileiro. Vejam que eu passei já a telinha, mas vai mostrar para a gente o artigo 4º, ele já fala a primeira regra de ingresso para a gente. Então, primeira coisa, as regras de ingresso estão previstas apenas no artigo 5º? Não. O artigo 4º já fala a primeira regra de ingresso, qual seja? A regra de nacionalidade. Então, a carreira policial militar é privativa de brasileiros natos para oficiais e natos ou naturalizados para praças, observadas as condições de cidadania, idade, capacidade e outras situações que estão no artigo 5º, beleza? Então, o que eu fiz para vocês aqui? Bonitinho aqui, deixa eu ver se eu fiz o quadrinho, tá? Vejam que eu coloquei a legislação toda para vocês, marcando tudo bonitinho, só que eu preferi fazer uns quadrinhos, que facilita demais a nossa vida, sempre os quadros aí. Vamos prestar atenção à primeira situação que nós temos aqui. Primeiro requisito que eu tenho, brasileiro, tranquilo? Brasileiro nato para os oficiais, então não existe oficial naturalizado, não existe oficial estrangeiro. Então se você quer ser oficial da Polícia Militar, você tem que ser brasileiro nato. A única explicação lógica que nós temos para isso é aquela sucessão presidencial, que poderá chegar um dia aqui ao comandante das forças da Polícia Militar de Minas Gerais, se for a força mais antiga do Brasil. Mas, claro que é quase que impossível, mas tem essa regra, beleza? E a praça também tem que ser brasileiro, só que ela tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Então, naturalizado pode ir para a praça, tranquilo. Estrangeiro, nunca, nem para a praça, nem para oficial. Por exemplo, eu sou soldado da Polícia Militar, eu fiz o CFS lá, o curso de formação de sargentos, eu tenho mais de 15 anos de serviço, menos de 24 anos, e eu quero prestar o CHO, curso de habilitação de oficiais. E eu sou italiano naturalizado brasileiro, posso fazer o CHO? Não, porque você vai mudar de quadro. Você vai sair do quadro de praças da Polícia Militar e vai para o quadro de oficiais complementares da Polícia Militar. Você vai ser oficial, não pode. Então tivemos um caso aqui em Minas Gerais, isso, um brasileiro naturalizado que ia fazer o CHO, não pôde fazer porque ele iria ingressar nos quadros de oficiais, beleza? Então a primeira situação é essa daí pra gente. Segunda situação importante pra gente, possuir idoneidade moral. É claro e evidente que todo servidor público ele tem que ser idôneo, moralmente falando. Mas como que funciona na Polícia Militar? Como que eu vou comprovar minha idoneidade moral? Primeiro, o candidato apresenta certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual e Militar. Essa é a primeira lógica, tipo assim, é como se fosse um critério mais objetivo, mais documental possível, entregar certidões negativas. Tranquilo. E eu também não posso estar indiciado em inquérito policial comum ou militar de qualquer crime que seja e nem sendo processado. Sendo processado por crime doloso doloso, beleza? Então, essa regra é importante demais para vocês, senhores. Primeira situação que vocês têm que ingressar na polícia. Vocês vão apresentar suas certidões negativas. Justiça Federal, Estadual e Justiça Militar. Principalmente aqueles que eram já das Forças Armadas, certo? Beleza. Só que não acaba aí. Eu não posso estar sendo nem indiciado em inquérito. O termo é indiciado, tá? Indiciado é terminou o inquérito e você foi indiciado nele. Então, se estiver correndo o inquérito policial, essa regra aqui não se aplica. Você pode ingressar na Polícia Militar tranquilamente. Mas se você foi indiciado em inquérito policial militar ou comum, você não atende essa regra. Claro que depende do crime, tá, senhores? Mas para a legislação específica aqui, está indiciado em qualquer crime. Não importa. Já quando você está processado, ou seja, o processo se inicia com a denúncia e se efetiva com a citação do acusado. A partir do momento da denúncia, você foi denunciado por crime doloso, qualquer que seja o bem jurídico tutelado, você não pode ingressar na Polícia Militar, beleza? Então, em idoneidade moral, lembre-se dessas 3 situações. Certidão negativa, inquérito policial é o indiciado em qualquer crime e processado criminalmente após a denúncia somente em crimes dolosos, beleza? Então, vida que segue. Próximo aí, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, tranquilo. Eleitorais, todo mundo aí votando, ou então pelo menos justificando o seu voto, e de acordo, né, com... Você vai lá no site do TRE e consegue pegar
a sua declaração, e militares para os candidatos do sexo masculino que, né, ou não foram submetidos ao serviço obrigatório militar ou serviram já foram dispensados. Lembrando que as meninas, também as mulheres, podem ter essa situação se tiver servido a nossas Forças Armadas também, beleza? Quarta situação importante, que é o critério idade, critério etário. É muito importante este critério. Só para, né, resumir antes de começar para vocês aqui. O primeiro critério que eu tenho de idade na Polícia Militar é o critério para ingresso. Vamos imaginar que a pessoa está ingressando civil. Duas formas de ingresso na Polícia Militar hoje. Seja pelo curso de formação de oficiais, ou CFO, o concurso que vocês estão prestando, ou o CFSD, curso de formação de soldados. Somente essas duas formas de ingresso hoje. Beleza? Nas duas formas de ingresso, eu tenho uma idade específica para ingressar. Eu tenho que ter 18 anos até 30 anos. E qual que é a data? A data da inclusão e não a data da matrícula, beleza? Então, como que a Polícia Militar entende isso? Eu tenho que ingressar com 18 anos completos, então eu tenho que ter feito 18 anos em 1 segundo, e eu posso ingressar até 30 anos. O que que a PM de Minas entende? 30 anos incompletos. 29 anos, 11 meses e 29 dias. Você fez 30 anos, você não enquadra mais nessa situação. Esse é o entendimento da PM de Minas, tá? Contudo, nós tivemos um parecer da AGE, a Advocacia Geral do Estado, este ano mesmo, há mais ou menos uns 2 meses atrás, falando que os concursos da Polícia Militar para ingresso deverão ser de 18 a 30 anos incompletos. Perdão, completos, né? Ou seja, você pode ir até 30 anos, 11 meses e 29 dias. Você ganharia 1 ano a mais. E além disso, a regra não seria para a data da inclusão na polícia, e sim a data da inscrição no concurso. Então você ganharia às vezes até mais 6 meses ou mais 1 ano, dependendo da situação. O edital de vocês saíram e, infelizmente, a Polícia Militar não acatou o que a AGE o recomendou. Então a Polícia Militar não acatou. Por quê? Porque, efetivamente, para a gente alterar a regra de ingresso de idade, nós teríamos que alterar a regra de idade permanência do serviço ativo e no serviço da reserva. Porque o policial militar ele vai ficar 30 anos até que não troque o estatuto, né? Trabalhando 30 anos, ou seja, ele vai chegar a 60 anos no serviço ativo. Se mudasse essa regra, nós teríamos que ir para 61 anos e 65 anos para o serviço da reserva. Então, primeira regra, critério etário para qualquer um que esteja ingressando na Polícia Militar, o civil ingressando, 18 a 30 anos, a data da inclusão. Contudo, nós temos militares ingressando nessa situação. Então, se você já é policial militar de Minas Gerais, você pode ingressar nas carreiras sem atender o critério da idade. Você tem que atender o critério de tempo de serviço. Você tem que ter até 20 anos de efetivo de serviço na data da inclusão. Então, você foge dessa regra dos 30 anos, beleza? Além disso, se você quer participar e ser oficial, por exemplo, do CHO, você não tem que atender essa regra da idade e nem a regra do tempo de serviço. Você tem que ser segundo sargento, primeiro sargento ou subtenente, ter mais de 15 anos de efetivo de serviço e menos de 24 anos de efetivo de serviço, vida que segue normal. Outra exceção à regra, os oficiais do quadro de oficiais de saúde, o famoso QOS, também não atende à regra de 18 a 30 anos. Eles atendem à regra de 18 a 35 anos, beleza? Então essa é a regra do oficial QOS, tranquilo? Essa é a regra. Aí sempre vem a pergunta, mas eu sou policial militar do estado da Bahia, eu quero fazer o CFO daqui, eu atendo os requisitos dos militares de Minas Gerais ou requisito civil? Civil, tá, meu amigo? Você tem que entrar até 30 anos, porque você não é policial militar aqui de Minas Gerais. Sou do Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, quero ingressar na instituição. Eu vou ingressar com 30 anos ou com 20 anos de efetivo de serviço? 30 anos também. O bombeiro é considerado civil nos termos do nosso estatuto para a Polícia Militar. São instituições diferentes, são CNPJs diferentes, beleza? Então, se você é do Corpo de Bombeiros, soldado, sargento do Corpo de Bombeiros e quer ingressar no CFO-PM, atenda o requisito até 30 anos de idade, beleza? Então é isso que fala o nosso inciso 4 aqui. 18 a 30 anos, tranquilo, idade mínima é 35 e as nossas condições de exceção a regras aqui do CHO e de ingresso, beleza? Não vou ficar lendo para vocês não, porque eu vou matar esse material para vocês. Agora, a próxima situação de nível, né, que você ingressa hoje. Temos duas situações. Para a Polícia Militar de Minas Gerais, todos têm que ingressar com curso superior. Todos, independentemente qual seja o quadro, praça ou os oficiais. Lembrando que os oficiais só ingressam com curso bacharel em Direito, não precisa ter OAB,
o simples fato de ser bacharel em Direito e autorizado pelo MEC, você já tem um requisito de escolaridade no CFO-PM de Minas Gerais. Já o CFSD de bombeiro, de PM, você tem que ingressar com um curso superior. Qualquer curso superior que seja. Pode ser tecnólogo, licenciatura, bacharelado ou até mesmo curso sequencial. A polícia aceita. Então, o CFSD, ingresso de soldado, é qualquer curso superior. É curso superior, mas é qualquer curso superior. Já o corpo de bombeiros, o CFO bombeiro, você ingressa com nível médio. Você termina o seu CFO bombeiro, você é bacharel em ciências militares, termina e você vai ser aspirante a oficial lá no bombeiro. Ensino médio, tranquilo? Você se forma num curso superior lá dentro. Já o CFSD bombeiro, curso de formação de soldados bombeiro, você tem que ter escolaridade de ensino médio. E você lá dentro, você termina um curso técnico em segurança pública, no nosso caso lá da PM, e do de bombeiros, técnico lá na área de bombeiro e defesa civil. Aí você forma e é soldado de primeira classe. Então vejam, no bombeiro não existe nível superior, é nível médio para as duas carreiras, e uma delas você forma no curso superior lá dentro da instituição, e a outra é um curso técnico ou tecnólogo a depender do ano aí, beleza? Outra curiosidade, se você quer ingressar lá no quadro de oficiais de saúde, que é o ES da Polícia Militar de Minas Gerais, você também tem que ter ensino superior. Só que o ensino superior tem que ser relativo à área que você quer. Por exemplo, você quer ser médico na Polícia Militar, você tem que ser formado em medicina. Você quer ser dentista, formado em odontologia, quer ser psicólogo, formado em psicologia e vida que segue. Tranquilo? Agora eu quero ser quadro de praças especialistas da Polícia Militar. Aqueles policiais, por exemplo, que mexem com banda de música, comunicação, enfermagem. Eu tenho que ter curso superior para ingressar? Tenho. Qualquer curso superior. Eu posso, por exemplo, ser formado em Direito e ingressar no quadro de praças especialistas? Posso. Só que eu tenho que ter um curso especialista naquela área. Então eu tenho que ter dois cursos. No mínimo um curso superior e o outro, no mínimo, tecnólogo também. Então, se eu quero ingressar lá, por exemplo, como enfermeiro da polícia, eu tenho que ter o curso superior, qualquer área que seja na própria enfermagem ou área diversa, e eu tenho que ter o curso técnico daquela área específica, beleza? Então, eu tenho que comprovar isso aí pra gente. Hoje existe o quadro de capelães da Polícia Militar. Os capelães são ligados à teologia mesmo. Existe o quadro previsto no estatuto, mas nós não temos capelães concursados hoje. Hoje são os militares, principalmente da reserva, que é o Coronel Cícero e o outro, era o Tenente Coronel Samuel, né? Ele faleceu esse ano. E eles ajudavam na questão da teologia dentro do militarismo, mas eles não são do quadro específico, beleza? Essa é a lógica para a gente aí. Aí eu trouxe para vocês bonitinho aí a nossa lógica dos quadros possíveis, tranquilo? Então dê uma lidinha aí, marquei tudo bonitinho para vocês para ajudar a vida de vocês mesmo. Próxima situação. É obrigatório a altura 1,60 m para todos os candidatos, sejam do sexo masculino ou sejam do sexo feminino. A única exigência e exceção à regra é do quadro de oficiais de saúde, que não tem exigência de altura mínima. Então, o QoS pode ser lá 1,40 m, 1,50 m. Se atender os demais requisitos, pode. Mas para nós aqui da PM de Minas, no CFO, seja bombeiro ou seja PM, o mínimo é 1,60 m. Tranquilo? A nossa aptidão física, como que ela é determinada? Você vai fazer lá o teste de aptidão física, que é o nosso famoso TAF, no qual todas as provas são de caráter eliminatório e classificatório. Então, você tem que fazer o mínimo possível, né, tirando lá 12 pontos. Se você não passou, já era, caveira. E, além disso, ele é classificatório. Então, você pode mudar a sua classificação, entrando ou não nas vagas, se você estiver bem fisicamente. Meu caso, tá, senhores? Eu fui muito bem na redação e fui muito bem no TAF, por isso que eu ingressei lá no CFO, que eu estava fora das vagas. Então, treine fisicamente. É importante, beleza? E basicamente, o que se busca com o nosso TAF lá? No mínimo, resistência aeróbica, agilidade, força muscular dos membros superiores e inferiores e o teste do abdominal. Hoje, na Polícia Militar, só é exigido 3 testes para o ingresso, que é o nosso famoso corrida do 2.400, que é resistência aeróbica, barra fixa para os homens e barra estática para as mulheres, barra fixa para as mulheres e barra estática para os homens, e flexão abdominal. Atualmente, são somente esses 3 tipos de teste, beleza? Na minha época existia Chotorran e a prancha, hoje não mais, beleza? Agora, o próximo teste que a gente tem que fazer também é o famoso teste de avaliação psicológica, que vai ser realizado pelos oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar, né, os oficiais médicos, os oficiais psicólogos, e vocês vão ser testados no mínimo na sua personalidade, inteligência e dinâmica de grupo e uma anamnese psicológica. Então, vocês vão fazer vários testes lá individuais e em grupos que vão determinar se vocês podem ou não ser policiais militares, beleza? Isso aqui elimina muito candidato, tranquilo?
sempre cabe recurso, não tem estresse nenhum, e você poderá fazer esse recurso por fora aí, dentro dessa lógica. Toda avaliação psicológica ela é confidencial e somente você pode ter acesso à sua documentação aí, tranquilo? Só para terminar os requisitos aqui, próximo deles, ter saúde física e mental. Como que é feito esse teste de sanidade física e mental? Vão ser feitos exames médicos dentro da Polícia Militar, vocês vão lá no HPM, na Academia de Polícia, fazer alguns exames e outros exames complementares, que são feitos nas redes conveniadas ou não, e vocês têm que se entregar antes de ingressar no curso de formação lá. Se vocês não passarem na questão médica, vocês não podem ingressar. Então é física, desde atendimento lá, exame de sangue, teste para saber se tem droga ou não no corpo, e por aí vai. E aí exames psicológicos também, que tem lá, né, eletroencefalograma e tal, vocês vão ter que entregar tudo isso. Então, são os documentos feitos na polícia, seja no HPM ou na academia, e entregues posteriormente como complementares. E a última delas aí é não apresentar tatuagem quando diversos uniformes, tatuagem visível que seja por seu significado compatível com exercícios da atividade policial militar. Então, se você tiver alguma tatuagem incompatível com a sua atividade policial militar, o oficial médico vai te reprovar. Se você tiver, cabe recurso, tá? A junta examinadora, tranquilo, e você pode buscar o recurso administrativo, tanto quanto o recurso judicial. Só para a gente finalizar esse bloco aqui, eu vou explicar para vocês a questão da tatuagem, é muito importante. Antes de 2002, por aí, o preconceito era muito grande quanto à relação das tatuagens. Antes disso, não podia nem ter tatuagem para ingressar à polícia. Não mesmo, não mesmo, de nada. Nenhuma tatuagem, visível ou não visível. Você tinha que estar totalmente com o corpo, sem nada. É a questão do meu pai. Meu pai ingressou lá na polícia em 84, ele não podia nem ter tatuagem. Ele foi fazer depois que ele ingressou na polícia. Então vejam que a polícia foi antiquada nesse ponto. Aí depois ela veio trazendo que você podia ter tatuagem sim, só não podia ser visível nos uniformes da Polícia Militar. Mas vocês vão ver lá no RIPM, que é o Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar, que o uniforme mínimo da Polícia Militar é uma sunga para os homens e o leotardo para as mulheres. Imagine-se que você não pode apresentar a tatuagem visível com o uniforme da polícia. Qual o uniforme? O mínimo dele, que é a sunga. Então, o único local que você poderia ter tatuagem é na parte sua ali que você está usando a sunga. Qualquer outra parte do seu corpo você não poderia ter tatuagem. Então, uma chuva de recursos foram feitos sobre isso aí. Então, não podia ter tatuagem visível nenhuma, se fosse incompatível ou não. Se fosse incompatível, pior ainda, né? Mas mesmo sendo compatível, se tivesse uma joaninha tatuada na pescoço, infelizmente, meu amigo, você não vai poder passar não, porque a sua tatuagem está visível no uniforme das polícias militares. Continuando isso aí, né, o tempo evoluiu um pouquinho, a polícia militar começou a entender que tatuagem não é mais sinônimo de bandido, sinônimo de coisa errada, e as pessoas utilizam tatuagem. Aí a polícia militar falou assim, não, tudo bem, você pode ter tatuagem visível, não tem problema. Só que a sua tatuagem visível não pode ser incompatível com a sua situação militar. Então hoje, é o que foi decidido hoje, administrativamente na polícia. Eu posso ter um tribal no braço? Posso, tranquilo. Eu posso ter tatuado nas minhas costas um dragão? Posso, tranquilo. Porque isso não atenta contra os valores institucionais militares, beleza? Só que eu posso ter uma folhinha de maconha tatuada no meu peito? Aí não, né? Por quê? O uso de droga ainda não é liberado no Brasil. E se Deus quiser, não vai ser. Tranquilo? Ah, eu tatuei um palhaço na minha coxa direita. Posso? Não. Palhaço é matador de polícia. Então não pode. Então, a tatuagem hoje, o cunho dela não é se ela é visível ou não. O cunho dela é ser compatível ou não com a atividade policial militar. Beleza? Você pode ter a tatuagem que você quiser, desde que não seja incompatível, independente do uniforme que você usa. Então, se você quiser usar, por exemplo, né, a gente tem o nosso novo B1, é como se fosse essa blusa aqui. Eu dobro ela e fico com as mangas de fora. Ou então posso mandar, deixar a manga comum aqui. Se eu quiser ter a tatuagem no meu braço, antebraço, eu posso ter normalmente. Então vejam que hoje, leiam um texto legal, como é que está lá o inciso 10, mas entendam a lógica de como está na instituição hoje. Então, você que tem tatuagem, tranquilo, você pode ingressar desde que não seja uma tatuagem incompatível com as atividades militares ou que seja apologia ao crime. Por exemplo, você meter uma tatuagem de cruz suástica no peito, parabéns, meu amigo, você não vai ingressar na polícia não, porque a cruz suástica, apologia ao nazismo, é crime
previsto na nossa Lei 7.716. Beleza? Então a gente termina o primeiro bloco aqui e vamos conversar sobre outras regras nos próximos blocos.